Muito bem, pessoal. Bom dia oficialmente. Olá para quem está vendo a gravação. Hoje nosso assunto é bonito, como estava falando aqui antes de começar a gravar, e ele é inspirado num trecho do livro Brava Serena, do Eduardo Krause. Não sei se fala Krause exatamente, mas acredito que sim. Eu estou fazendo assim, os dispositivos, eles sempre nascem de uma inspiração. Às vezes uma expressão X, né? Uma palavra que eu vi na rua. Mas eu tenho lido muito e tem nascido muito de passagens de livro. Então eu tenho trazido para vocês essas referências porque eu adoro indicação de livro. Então eu acho que é gostoso também para vocês saberem de onde vem. E até para fazer essa leitura dos livros que vocês leem, pensando, nossa, esses livros carregam ideias para a gente escrever também, né? Então, acho que compartilhar o processo, a obra de origem, além de ajudar a divulgar os autores, o que eu acho fundamental, acredito que também para vocês seja um movimento interessante, tá? Por isso que eu tenho trazido o nome, o trecho e tal, que eu acho que fica mais completinha a nossa referência. Olha só, aqui é uma conversa entre os dois protagonistas e, a mulher, a Serena, ela diz assim. Ela está falando sobre acreditar ou não acreditar em Deus. E ela fala assim: para quem acredita em algo, ter razão não é essencial. Ele estava questionando, ela fala, não sei se você tem razão e tal. Daí ela fala, ter razão não é essencial. Confundir fé com certeza só traz conflitos. Ter fé é torcer, é um palpite sem garantias. Tenho grandes chances de estar errada, mas torço para que Deus exista. Não custa nada e me parece ser a aposta mais bela. E aí eu achei esse trecho muito bonito, muito abrangente na noção de fé, muito verdadeiro, né? Assim, uma revelação da personagem muito genuína. E a partir daí, trouxe para vocês a ideia do dispositivo fé, e trazendo um pouquinho essa noção expandida de fé, né? Porque muitas vezes a ideia de fé se confunde com a ideia de religiosidade. Mas essa não é uma verdade absoluta. Muitas pessoas têm fé, mas não têm religião. Ou têm fé, mas não conseguem se definir pertencente a uma ou outra religião, né? Então aqui a gente está trabalhando com a ideia de fé expandida, que inclui, para quem é religioso, a religião, mas não precisa necessariamente, tá? Esse assunto, gente, ele é sempre um assunto, eu já vou aqui até pro PS. Ele é um assunto que eu sempre fico assim, será que eu levo? Será que eu não levo? Será que a gente tem essa máxima, né? Esse ditado, como é que é? Futebol, política e religião não se discute, tem essas coisas e tal, essas bobeiras, né? Então eu fico sempre pensando, mas a fé, como essa noção expandida, ou de espiritualidade, ou de esperança. A fé pode ser lida até como uma esperança, né? Se a gente for pegar esse viés aqui, que é a inspiração do dispositivo, é um palpite sem garantias que a gente torce para dar certo, porque é a opção mais bela, né? Se a gente pensar isso que a Serena está chamando aqui de fé, a gente pode pensar que é muito parecido com a esperança. Enfim, a gente pode abordar isso de várias maneiras. Mas a gente, quando a gente está num grupo tão grande quanto esse, a gente tem que saber que a gente vai receber e ler textos de diversas realidades. E eu gostaria de lembrar vocês que a gente está num ambiente seguro, acolhedor, que eu faço questão de garantir. Então a gente vai, é um exercício também de leitura, a gente olhar o texto de pessoas que talvez tenham uma noção de fé muito diferente da nossa e acolher esses textos com o coração e com os ouvidos abertos, para que o outro se manifeste plenamente num ambiente seguro. Tá bom, Marcelo? Porque às vezes a gente fica um pouquinho
sei lá, tímida, com vergonha, ou será que o que eu entendo como fé é muito radical, muito chocante, muito. Ou, por exemplo, eu sou ateu e vou falar alguma coisa sobre isso. Gente, a gente tem que poder ter lugares onde a gente fala sobre isso também, tá bom? Então, esse é um exercício também de escuta dessas leituras, de escuta, de acolhimento e de celebração do pensamento diverso. Muito bem. Então, esse é um texto onde a gente vai falar sobre fé, expandindo essa noção de fé. Cabe a religião? Cabe, mas cabe também uma ideia de fé em coisas que não se pode provar, mas que você acredita. Cabe, inclusive, nesse texto, dizer que você tem ou não tem fé em algo, que fé é uma coisa que não faz parte da sua vida, que você não pensa muito nisso, que você não traz isso no seu dia a dia, né? Então, é um texto num formato livre, tá? Onde você vai contar qual é a sua relação com a fé. Esse texto, ele cabe em muitos formatos. Cabe muito bem em poesia, cabe muito bem uma coisa mais, um texto mais confessional, como se fosse uma coisa de diário. Cabe a carta, né? Cabe uma carta, cabe um manifesto, cabe uma crônica, né? Porque a gente pode, por exemplo, dizer aqui, ela se dirigia todo dia ao seu altar. Seu altar era uma foto dos filhos, uma vela e uma flor. Ela chegava, fechava os olhos e pensava no dia, inventando, tá? É um texto sobre fé, né? Em terceira pessoa, onde a gente está escrevendo uma crônica do cotidiano, um conto, um mini conto. Bom, então é um tema bem inspirador e bem abrangente no sentido dos formatos, tá? Peraí, deixa eu ver aqui o chat antes de eu... depois eu respondo as perguntas dos meus livros. Que lindo trecho, sim. Incrível como seus positivos têm coincidido com os meus momentos. Acontece isso, é engraçado, acho que deve ser a lua. Eu tenho uma amiga que eu chamo de agnóstica cristã. Não acredito em Deus, mas de vez em quando eu peço uma forcinha. Maravilhosa. Liana, como seria um manifesto? Um manifesto é algo que você, eu chamo assim, tá? Manifesto é algo que você escreve com um pouco mais de contundência. É uma ideia que você quer compartilhar com o mundo de forma mais assertiva. A gente acha que assertividade tem a ver com acertar, né? Não tem. Assertividade tem a ver com contundência, com uma manifestação mais enérgica, né? Então não chega a ser como os outros, um gênero literário, tipo conto, crônica, poesia, mas um manifesto é um jeito de escrever, onde você coloca mais tonos, mais vigor. Vamos dizer que você vai fazer um discurso, você vai falar sobre a fé para um monte de gente, né? É um texto mais direto, né? É meio subjetiva essa definição, Miriam. Eu que ousei colocar manifesto no meio dos outros gêneros, mas espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. A ideia do mini conto é muito boa. A ideia do mini conto para esse tema é ótimo. Dá para ir para uma prosa poética. Muito bem, pessoas queridas. Vamos escrever. Depois eu falo mais sobre os meus livros que vocês colocaram aqui no chat. Bom? Boa escrita para vocês e até já já. Lembrando que estou no chat e no WhatsApp e os microfones ficam desligados. Até já.
Pessoal, deu 8h30, completamos nosso tempo de escrita de hoje. Obrigada pela presença de vocês.